Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O mundo do futebol brasileiro foi surpreendido nos últimos dias com um rumor que promete movimentar o mercado e incendiar os corações da fiel torcida. Paul Pogba, o meio-campista francês conhecido por suas arrancadas, passes precisos e personalidade marcante fora de campo, teria enviado uma mensagem direta à torcida corintiana, sinalizando seu desejo de vestir a camisa alvinegra. A notícia circulou rapidamente pelas redes sociais e grupos de WhatsApp, gerando debates intensos sobre a possibilidade de um jogador de renome mundial desembarcar no Brasil, algo que há décadas parecia quase impossível, considerando que o Corinthians, embora gigante nacional, raramente esteve na rota de superestrelas europeias. Fontes não oficiais próximas ao clube afirmam que Pogba teria demonstrado interesse em retornar ao futebol após uma fase turbulenta em seu clube europeu atual, onde não conseguiu manter regularidade ou protagonismo, e que a escolha pelo Corinthians não seria apenas uma questão esportiva, mas também pessoal, ligada ao carinho que sempre demonstrou por torcedores apaixonados e ao desejo de experimentar a energia única do futebol brasileiro. Rumores indicam que Pogba acompanhou partidas recentes do Corinthians e ficou impressionado com a entrega dos jogadores e o clima do estádio, algo que teria motivado a mensagem direta. A torcida, claro, reagiu com euforia, e já se vê uma mobilização nas redes sociais pedindo a contratação, usando hashtags que rapidamente viralizaram, misturando esperança e incredulidade diante de um possível acerto que poderia marcar a história do clube. Analistas esportivos, mesmo céticos, começaram a especular sobre como um contrato desse porte poderia ser viabilizado, considerando salários, direitos de imagem e logística internacional. Mas a simples possibilidade de Pogba em São Paulo já é suficiente para transformar qualquer debate em viral. A mensagem enviada pelo francês não foi oficial, mas o conteúdo divulgado por insiders dá a entender que Pogba não apenas admira o clube, mas também estaria disposto a conversar seriamente sobre uma transferência, colocando o Corinthians no centro de uma discussão global sobre futebol. É claro que a negociação não é simples e envolve muitos fatores além da vontade do jogador, mas o rumor em si é tão poderoso que já gerou uma onda de expectativa sem precedentes. Além disso, existem comentários sobre o impacto que Pogba poderia ter dentro do vestiário, tanto em termos de liderança quanto de experiência internacional, elementos que o Corinthians tem buscado reforçar para próximos desafios, criando um cenário perfeito para a chegada de um jogador com currículo de Champions League e Copas do Mundo. Em resumo, a simples ideia de Pogba mandando mensagem para a torcida corintiana desencadeou uma verdadeira tempestade de especulações, mobilizando jornalistas, fãs e especialistas em futebol, todos ansiosos por descobrir se este rumor é apenas fantasia ou se realmente se transformará em uma das transferências mais impressionantes da história do futebol brasileiro, capaz de unir emoção, marketing e espetáculo em doses inéditas para o cenário nacional e internacional. A notícia se espalhou de maneira explosiva, principalmente por conta das redes sociais, onde torcedores e influenciadores começaram a compartilhar supostas imagens e trechos da mensagem de Pogba, alimentando ainda mais o burburinho. É interessante notar que, embora o conteúdo oficial da mensagem nunca tenha sido revelado, o impacto simbólico de um jogador desse porte demonstrando interesse pelo Corinthians é enorme, gerando uma mistura de esperança, incredulidade e euforia em uma torcida que está acostumada a grandes sonhos, mas raramente com jogadores de renome mundial. Com a repercussão, o clube precisou emitir notas discretas, afirmando que não há negociações oficiais, mas que todos os rumores são recebidos com atenção, um recado claro de que não ignoram a situação e, se houver possibilidade concreta, poderiam explorar a oportunidade. Especialistas em transferências internacionais começaram a avaliar os cenários, mencionando que, para um jogador europeu de elite, uma negociação com o Corinthians exigiria ajustes complexos em contratos, impostos e logística, mas que o futebol brasileiro nunca teve uma chance real de receber alguém desse calibre tão diretamente interessado. Além disso, há quem destaque que Pogba não apenas busca um clube para atuar, mas também uma experiência de vida diferente, algo que o atrai ao Brasil, ao estilo de vida, à cultura e à paixão das torcidas, fatores que poderiam fazer diferença em sua decisão final.
É impossível ignorar o efeito psicológico para os jogadores do próprio Corinthians. A presença de alguém como Pogba, mesmo apenas em negociações, é um estímulo motivacional enorme, capaz de mudar a dinâmica interna, inspirar jovens talentos e atrair atenção internacional para o clube, fortalecendo a marca e o prestígio dentro e fora de campo. A movimentação do mercado já começou a sentir reverberações. Agentes, clubes europeus e investidores acompanham de perto, tentando antecipar os possíveis impactos financeiros e esportivos de uma contratação tão midiática. Tudo isso transforma o rumor em algo mais do que simples especulação. É uma narrativa que já cria expectativas, discussões e estratégias em múltiplos níveis, deixando o futebol brasileiro em alerta, curioso e ansioso. Enquanto isso, a Fiel se mantém polvorosa, criando campanhas online, memes e mobilizações que reforçam a ideia de que Pogba é mais que um jogador, é uma figura que desperta sonhos coletivos e paixões históricas. Algo que poucos atletas no mundo conseguem alcançar de forma tão direta e intensa, mostrando que, mesmo sem confirmação oficial, o impacto cultural e emocional do rumor já é gigantesco, ultrapassando fronteiras e conectando fãs de diferentes partes do planeta, todos com os olhos voltados para o Corinthians e a possibilidade de ver Pogba em ação com a camisa alvinegra, algo que, se acontecer, entraria para a história do futebol de forma quase mitológica, inspirando narrativas, documentários e debates que perdurariam por anos. O efeito sobre a mídia tradicional também foi imediato. Jornalistas esportivos, programas de rádio e televisão, colunistas e portais especializados passaram a dedicar blocos inteiros ao rumor de Pogba, com análises detalhadas sobre sua carreira, estilo de jogo e perfil psicológico, criando um verdadeiro ecossistema de especulação que movimenta audiência e engajamento. A narrativa construída gira em torno de três pilares: o prestígio internacional de Pogba, o potencial impacto esportivo para o Corinthians e a paixão histórica da torcida, elementos que, quando combinados, transformam um simples rumor em uma verdadeira febre cultural. Ao longo dos últimos dias, surgiram também comparações com outros casos históricos de estrelas internacionais no Brasil, sempre destacando que, mesmo nos tempos de Pelé ou Ronaldinho, poucas oportunidades surgiram para um jogador europeu consagrado de primeira linha atuar por aqui, reforçando a ideia de que Pogba seria uma contratação inédita, capaz de alterar não apenas o panorama esportivo, mas também a percepção global sobre o futebol brasileiro. A mobilização da torcida é tão intensa que já existem iniciativas de crowdfunding, merchandising e campanhas para atrair atenção e criar uma pressão positiva, estratégias nunca antes vistas em torno de rumores, e que indicam o poder simbólico de um atleta que consegue despertar paixão antes mesmo de ser confirmado oficialmente. Além disso, surgem questionamentos estratégicos. Como Pogba se encaixaria no esquema tático do Corinthians? Quais adaptações seriam necessárias para acomodar seu estilo de jogo, que envolve grande mobilidade, passes longos e capacidade de definir partidas? Tudo isso alimenta debates entre técnicos, ex-jogadores e analistas, que se dividem entre ceticismo e entusiasmo, gerando uma narrativa coletiva em torno da possibilidade de sua chegada. O ambiente criado pelo rumor também afeta patrocinadores e investidores, que enxergam oportunidades únicas de marketing e visibilidade internacional, transformando a simples especulação em um tema com potencial de retorno financeiro e engajamento global, algo que, no contexto do futebol moderno, é praticamente tão importante quanto o desempenho dentro de campo. Nesse turbilhão de emoções, a figura de Pogba se torna quase mitológica, um símbolo de desejo coletivo e esperança, capaz de unir diferentes gerações de torcedores em torno de uma mesma ideia, a chance de ver um dos maiores nomes do futebol europeu jogar no Corinthians. Algo que, se confirmado, seria lembrado para sempre como um capítulo extraordinário da história do clube, tornando o rumor não apenas uma notícia passageira, mas uma narrativa viva e em constante transformação, acompanhada por milhões de olhos atentos ao desenrolar dessa possível reviravolta. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Os bastidores do clube também começaram a ferver, e informações não oficiais indicam que membros da diretoria já discutem possibilidades de contato com os representantes de Pogba, tentando entender se há espaço para viabilizar um acordo.
Apesar da cautela, é evidente que todos percebem o impacto que uma confirmação teria, não apenas no campo esportivo, mas em termos de marketing, mídia e valorização da marca do Corinthians em nível internacional. O rumor sobre Pogba também começou a provocar debate sobre o planejamento estratégico do futebol brasileiro, questionando se outros clubes estão preparados para competir por jogadores dessa magnitude e se o país, historicamente exportador de talentos, poderia agora se tornar destino para superestrelas em final de carreira ou em busca de novos desafios. Além disso, surgem especulações sobre a logística, a adaptação cultural, a integração no vestiário e até a relação com a imprensa local, que poderia ser intensa e constante, exigindo do jogador maturidade e capacidade de lidar com pressão fora do campo. Torcedores, claro, já criaram campanhas online e hashtags pedindo que o clube faça de tudo para concretizar a negociação, alimentando uma atmosfera de expectativa que, mesmo sem garantias, coloca o Corinthians no centro das atenções globais, transformando cada postagem, cada comentário e cada rumor em parte de uma narrativa coletiva que cresce de forma exponencial. Em paralelo, existem discussões sobre como Pogba poderia impactar jovens talentos do clube, servindo de inspiração para academias, jogadores em formação e até para o engajamento da torcida em programas sociais e comunitários, reforçando a ideia de que sua chegada não seria apenas esportiva, mas cultural e simbólica. Cada detalhe do rumor é analisado, desde as declarações de antigos companheiros de clube até a suposta admiração do francês por ídolos do futebol brasileiro, compondo um mosaico de expectativas, suposições e sonhos que mistura realidade e fantasia de forma única. Enquanto isso, o mercado internacional observa atentamente, considerando o efeito que a notícia poderia ter sobre a valorização do jogador, o interesse de outros clubes e o impacto global de um jogador desse calibre se transferindo para o futebol brasileiro, tornando cada rumor uma peça estratégica em um jogo de bastidores que envolve dinheiro, prestígio e narrativa midiática. Nesse contexto, Pogba não é apenas um jogador, ele se transforma em um símbolo de reviravolta, esperança e oportunidade, e cada detalhe de seu interesse pelo Corinthians é dissecado, comentado e amplificado, criando um clima quase cinematográfico em torno de um rumor que, mesmo sem confirmação, já altera percepções e alimenta debates de forma intensa e contínua, envolvendo todos os atores do futebol nacional e internacional em uma trama de expectativas e possibilidades quase épicas. O rumor de Pogba no Corinthians também gera discussões sobre o impacto na relação entre clubes europeus e brasileiros, mostrando que, mesmo em tempos de globalização e transferências milionárias, o Brasil raramente esteve na rota de jogadores desse nível, tornando a possibilidade ainda mais fascinante. Analistas lembram que Pogba, com sua experiência em ligas de elite, participações em Copas do Mundo e contratos robustos, traria não apenas habilidade técnica, mas também conhecimento tático e capacidade de liderança, fatores que poderiam transformar a dinâmica do Corinthians de forma significativa. Além disso, a atenção midiática gerada pelo rumor impulsiona debates sobre a forma como as torcidas brasileiras interagem com superestrelas, destacando a paixão, a criatividade e a intensidade que só um país com tradição futebolística tão forte consegue oferecer. Mesmo sem confirmação, a narrativa em torno de Pogba já cria impactos econômicos, culturais e esportivos, mostrando que rumores bem construídos podem gerar engajamento global e visibilidade instantânea, algo que poucos clubes conseguem alcançar sozinhos. Há ainda especulações sobre merchandising, campanhas publicitárias e ativação de marca internacional, mostrando que a chegada de Pogba, mesmo que apenas em rumor, já transforma o ambiente do futebol em uma mistura de estratégia esportiva e marketing global, demonstrando o poder de influência de um jogador de elite. O fato de Pogba demonstrar interesse direto pela torcida cria uma conexão emocional inédita, reforçando a ideia de que, em tempos modernos, a narrativa é tão poderosa quanto o talento em campo, e que a expectativa coletiva de milhões de torcedores pode moldar decisões estratégicas de clubes, agentes e até do próprio jogador, tornando o rumor mais complexo e fascinante do que qualquer notícia convencional. Cada postagem, cada comentário e cada especulação transforma-se em combustível para debates, matérias e vídeos, criando uma verdadeira febre midiática que, independentemente do desfecho, já marca a história do Corinthians e do futebol brasileiro, mostrando como um rumor bem posicionado pode se transformar em fenômeno cultural e esportivo quase instantaneamente. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente.
Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!